a mulher que serve com o obreiro, ela também tem que ter as mesmas qualidades. Em nome de Jesus. Levanta a tua mão, Espírito Santo. Nós te agradecemos nesta noite por estas palavras tão maravilhosas. Hoje nós estamos no terceiro dia. O Senhor já trouxe, meu Pai, as pessoas que precisam ouvir. Alcança os nossos obreiros que não conseguiram. Ore por aqueles que não estão aqui, irmãos. Os obreiros que não conseguiram. Ô Senhor, tem misericórdia desses que não conseguiram estar aqui. Eu te louvo, meu Pai, porque mais um dia nós estamos nessa presença. Eu preciso aprender mais. Os nossos obreiros precisam. E nós vamos ser abençoados. Fica conosco. Te agradeço. Em nome de Jesus. Graças a Deus e amém. Irmãos, o nosso irmão, vamos bater uma salva de palmas. Pai, Jesus. Pode se sentar, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus. Estou grato a Deus. Nós estamos na penúltima aula, né? É a terceira aula aí de curso de capacitação de obreiros. Então, tá gostoso, né? Que bom, fico feliz. Hoje eu não ia vir, irmãos. Passei muito mal o dia inteiro, o dia inteirinho. Estou ainda com a cabeça latejando bastante. Mas, graças a Deus, Deus é tão bom que nos permitiu nós estar aqui hoje, tá? Louvado seja Deus. Estou orando pelo presbítero Paulo, em nome de Jesus. Hoje a gente vai falar. O pastor já deu uma aula aqui já, né, irmãos? Ele esteve conosco no podcast, lá foi uma benção, para a glória de Deus. Hoje a gente vai falar sobre presbíteros, irmãos. Como o pastor bem frisou, é necessário todos nós conhecermos o que significa cada chamado, cada vocação na igreja. Até mesmo, talvez, para cobrar. Para saber se um pastor, se um presbítero, se um obreiro chamar atenção é para o zelo da obra do Senhor. Não é porque ele é ruim, é porque ele tem zelo, ele tem que organizar a obra de Deus. Não pode deixar uma baderna. Então nós temos que olhar o servo de Deus com respeito, com vigilância, olha, é o homem de Deus. Então ele tem que realmente cobrar. Tá? Essa questão que nós fazemos aqui hoje, essas meia hora aqui, é importante. Tem a ver tudo com a capacitação de obreiro, a oração. A oração ela é importantíssima. Tá? Então, se um dia um obreiro, talvez chamar a atenção de um filho seu, falar assim, ô irmão, você está dormindo, acorda aí. É tudo, é um zelo da obra de Deus para o crescimento, para a espiritualidade da sua pessoa mesmo. Da sua pessoa mesmo, em nome de Jesus. Vamos respeitar. Eu, particularmente, eu não gosto nem que... Eu, particularmente. Quando as pessoas ficam falando assim, o irmão Paulo, cada um tem um chamado, tem uma consagração. Então, tem que chamar o presbítero. Imagina se toda hora falar assim, o irmão Rodrigo. Tem que respeitar cada um, devido àquilo que o Senhor chamou e responsabilizou ele, tá? Eu tento ensinar isso na nossa igreja, mas é complicado. O povo, os crentes hoje é teimoso. Muitos crentes é teimoso. Eu não vou falar que é errado, porque todos nós é irmão, tá, irmãos? Mas é questão mesmo de... As pessoas mesmo de fora falam, aquilo é um presbítero, é um pastor. Quando ele chamar atenção, quando ele falar alguma coisa, quando ele estiver na porta, é porque ele está ali para representar um obreiro na obra do Senhor. Com vontade. Conhecendo no curso de capacitação de obreiros, conhecendo cada função, fica mais fácil ainda. Aquele ali está fazendo isso porque é o chamado dele, a vocação dele. Ele foi ensinado para isso, instruído para isso. Por isso que os irmãos estão passando por esse percurso. Vamos lá. Presbíteros, vamos lá. Vamos lá, queridos. O termo presbítero tem origem, como os irmãos estão vendo aí, no grego, tá? No Novo Testamento. Estabeleceu a igreja, fundou a igreja, começou a dividir cargos ali eclesiásticos. Então, no grego é presbíteros, que significa ancião, ou o homem mais velho. Todo presbítero, ele tem que ser realmente só homem mais velho? Não necessariamente. Mas é raro ter um presbítero como eu. Isso, já tinha uma vocação, já tinha uma desenvoltura, tá?
quando eu era criança, eu ia pedir alguém para tirar uma foto, porque eu tirei fotos aqui da câmera, ficou bem embaçado. O irmão falou, está muito embaçado. O irmão tirar uma foto mesmo. Então vamos lá, queridos. Então eu vou repetir aqui, que isso aqui é muito sério. Não necessariamente o presbítero é mais velha. Desde quando, igual no meu caso, né? Com 14 anos já fui cooperador. Já fui diácono. 13 anos servindo no diaconato com muito amor, muito prazer, pregando muito em vários lugares. Então isso é necessário. A gente entender que, realmente ele está trabalhando. Vamos dar mais responsabilidade para ele. O pastor, ele vai olhando. O pastor, ele não é bobo. O pastor, ele olha cada um. Por isso que a gente vê a pessoa, uma mais desenvolvida que a outra. Uma mais, quando o pastor vai falar uma coisa, eu quero ser o primeiro. Eu estou animado. Do obreiro, principalmente. Tá? Então, para você desenvolver cada dia mais, crescer nas responsabilidades, aí realmente você tem que, antes de receber a unção, já está fazendo isso. Já está fazendo isso. Tá, irmãos? Então, um ancião e um homem mais velho significa um homem que tem experiência na obra de Deus. Já tem anos na experiência, já tem o domínio, entre aspas, falando da Bíblia Sagrada, sabe manejar bem a palavra de Deus. Se perguntar para ele, ele vai desenvolver. Na nossa igreja está tendo uns problemas. Por exemplo, as pessoas não conseguem ter um conhecimento mais profundo da Bíblia. Na hora que vai pregar, o culto está lá 1 hora para pregar. 8 às 9. Se a pessoa não conseguir pregar, ela passa né, irmão? Aí ela prega 10, 15 minutos. Deus me usa só com pouquinho. E isso acontece com muitos de nós, obreiros. Muitos de nós, obreiros. Você percebe, inclusive, quando a pessoa vai ler um texto da Bíblia e prega outro lá na China, não tem nada a ver com o que ela leu. Só fala abobrinha, vai inventar um monte de coisa. Tá? Então, nós temos que ser uma pessoa que o nosso público tem gosto de ouvir. O culto fica leve. Imagina se eu só falar abobrinha aqui. Só que, muitas vezes, as pessoas, nosso público, nossos irmãos, talvez, por eles não ter conhecimento nenhum também, é mais fácil de enganar. Mas se você ir numa igreja, que o povo é povo de Bíblia, um dia eu fui na igreja, que o pastor, ele ensina, igual o pastor falou, ele ensina mesmo, dedica na palavra. E ele disse, não empolga, não se empolga. Ouve o que ele está pregando. Ele está pregando realmente a Bíblia, se vai te edificar. E se te edificar, assim, vai glorificando a Deus. Já viu a última aula que eu disse para os irmãos? E tem gente que vai glorificando até sem saber o que está falando. Está ouvindo? Não é complicado. Tá, irmãos? Então, seja, entre aspas, falando, uma pessoa mais crítica. Ou o ouvido aguçado em saber o que o irmão está pregando. O que a irmã está pregando. Pode falar, fica à vontade. É cansativo. É por isso, irmã,
as pessoas estão ali no... Quando o pastor entrega o microfone para um obreiro, ele tem que ter, as pessoas têm que ter a ciência, já tem a ciência, já vem para ouvir a palavra, porque sabe que ele vai ter domínio, conhecimento sobre o que ele está falando. Senão, para que falar? Esses dias, parece que é brincadeira que eu estou falando para os irmãos, mas eu sou um menino vivido. Esses dias para trás, na nossa igreja, agora recente. Passada. O irmão pregando, pastor, pregando, da nossa igreja, e começou a falar de um tal de sono. Começou a contar a história de Solombi. Diz ele que ele tinha perguntado: irmãos, vocês sabem me dizer quem é discípulo que o romano lá que pegou, furou o coração de Jesus, coração de Jesus, jorrou água, sangue e água, e molhou o rosto dele, curou ele das vistas. Não, eu conheço a Bíblia há muitos anos. Ele teve a capacidade de falar um conhecimento. Aí nós fomos pesquisar, porque na Bíblia ela chega despreparada, ela já vai correndo para a sala lá onde que ele vai ali para onde? Se não tiver uma bagagem, moçal, coisa da internet ali, gravíssimo. A tradição da igreja católica. Não teve ninguém que furou o coração de Jesus com a lâmpada. Para mim, eu quase com amor. Não, se os irmãos for ouvir, vai longe isso aí. Tem coisas que é literal, tem coisas que é espiritual, tem coisas que é simbólico. Por isso que é bom estudar teologia. Ó, os irmãos iam oferecendo livro. Eu falo uma vez. Não gosto de ficar insistindo com nada. A pessoa não se sentir. Lá na nossa igreja é a mesma coisa, tá, irmãos? Eu lanço um livro. É um só que compra. Tá nossa igreja. Fala, não. Fala uma vez. Não vou falar mais. Vai ser abençoado com o que lê. Então, todo obreiro ele tem que ter essa bagagem. Tem que ter. Porque muitas das vezes vai vir gente falando assim: eu sou profeta. Sou isso, aquilo, outro. Hoje em dia, muito jargão aí de crente. Eu não vou nem falar aqui, senão os irmãos dessa aqui. Aí existe trombeta, não sei de quê. Existe muito exagero, muito jargão. Aí a pessoa tem que realmente ver, analisar se isso realmente é de Deus ou não é. Hein? Vamos lá. Olha que eu sou pentecostal, tá, irmãos? Eu amo esse dia pra gente. Continuando. No contexto do Novo Testamento, queridos, o termo não se refere apenas à idade. Viu aí? Mas, aqui ó, maturidade espiritual. Herança eclesiástica. Então é um crente que tem amadurecimento, não é um menino na fé. Não é aquele mais que fica tomando leite, né? Mas uma comida já sólida. Presbíteros exerciam funções de governo, ensino, dado pastoral dentro da igreja, tendo figuras de grande respeito e autoridade. Praticamente, presbítero e pastor faziam a mesma coisa. A mesma coisa, praticamente. Ou presbítero e pastor. Próximo, por gentileza, querido.
Olha a origem, irmãos. A ideia de liderança por anciãos já existia no Antigo Testamento. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 16, Deus ordena a Moisés que reúna os anciãos de Israel. Em Número capítulo 11, versículo 16 a 17, Deus estabelece 70 anciãos para ajudar Moisés e o povo. E esse aqui, Deus estabelece, é devido ao conselho de Jetro, né? E Deus usou com certeza aquele Jetro para falar, olha, está muito pesado você fazer sozinho. Ele ficava o dia inteiro até a tarde, tá? Trazendo para as pessoas soluções, entre aspas, e muitas vezes até consultava a Deus. Mas ele dividiu 70 anciões que tinham maturidade espiritual, que poderia auxiliar Moisés. E a Bíblia diz, os irmãos conhecem muito bem, que desses 70 que Moisés listou, a presença de Deus que habitava em Moisés, do Espírito Santo, o poder de Deus que habitava em Moisés, repartiu para esses 70. E 2 estavam fora do arraial e também receberam. E começaram a profetizar. Receberam o Espírito Santo, né? Começaram a profetizar. Então, lá no Antigo Testamento, nós já temos, irmãos, várias lições, demonstrando também que o Espírito Santo ele trabalhava também no Antigo Testamento. Próximo, querido. O Novo Testamento, o ofício é reafirmado e ampliado. Lá em Atos capítulo 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, diz assim a Bíblia, abre aspas, e havendo-lhes, por comum consentimento, eleito presbíteros em cada. Os apóstolos, eles elegiam presbíteros, tá? O pastor até leu aqui a outra versão, eles elegiam essas pessoas para governar na igreja, para apacentar o rebanho de Cristo ali. Em Tito capítulo 1, versículo 5, Paulo ordena a Tito que estabeleça presbíteros em cada cidade. Como eu disse para os irmãos, os presbíteros do passado é a mesma coisa de pastor. Tá? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, diz assim, abre aspas, os presbíteros que governam, já foi lido aqui hoje, né? Que governam bem, sejam estimados por dignos, duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e ensino. Que maravilha, né, irmãos? Então, nós que temos esse privilégio de servir como presbíteros, como obreiros da casa de Deus, independente de qual seja, nós temos duplicada honra. Tá? Por mais que aqui na terra, nós é visto como pessoas talvez autoritárias em alguns pontos, porque corrigir uma ovelha, exortar uma ovelha, muitos não gostam de jeito nenhum. O pastor ele tem uma visão, o obreiro ele tem uma visão, talvez muito mais formada que aquele que vai ser corrigido. Então, às vezes, tem que receber essa exortação, lá na frente ele fala, igual quando um pai ou uma mãe, nós não gostamos, quando eu era pequeno, não gostava de jeito nenhum. O corrigimento aí é cuidando. E hoje em dia é mais difícil ouvir isso aqui. Como nós temos vários tipos de igreja, vários tipos de doutrina em várias igrejas, que não, muitas vezes não é bíblica, é mais complicado, porque se o pastor fazer qualquer coisinha que eu não concordo, tem uma irmã de Rondonópolis, não vou falar o nome dela, claro. Ela é pastora, e toda igreja que ela pula, tem as 3 ou 4, 3 eu tenho certeza, 4. Parece que cada ano ela vai mudando de igreja. Cada ano ela muda de igreja. Eu só saí de uma igreja uma vez, porque o evangelista da igreja, que era o segundo pastor, ele, já contei a história aqui, né? Ele deu em cima da minha irmã, eu saí daquela igreja, porque o pai dele não quis resolver, a mãe dele não quis resolver, eu falei, então vou para outra igreja.
No outro dia eu já estava cultuando outra igreja, mas nunca mais saí. Certo se a gente mudar. Mas é assim, irmãos. Tem gente que fala comigo assim, presbítero Paulo, isso é novo. Pelo tanto que o senhor está na Assembleia de Deus, você vai bombar. Não vai estourar. Não estou aqui para me bombar, para me estourar, para me aparecer. Lá você vai explodir, você vai ficar parado, não. Desenvolver, cultura. Um monte de gente, tá, irmãos? Na igreja que eu estou, irmãos, tem 17 membros só. Só que por mais que a minha igreja, ó, você serve de conselho para os obreiros aqui. Por mais que a minha igreja, ninguém gosta de teologia, ninguém gosta de adquirir livros meus, eles não me proibindo, eu vou ampliar a minha vida da mesma forma. Hoje eu consigo trabalhar e ter contato com irmãos de 7 países. São mais de 150 teólogos que eu tenho acesso. Já escrevi 8 obras. E vou... Mesmo uma igrejinha pequenininha. Quando os irmãos me perguntam, a maioria dos teólogos me perguntam, os doutores em teologia, eu falo assim, o senhor é dessa Assembleia de Deus, não é? Lógico, é bem parecido. Mesma coisa, muitas coisas. Mas a nossa igreja tem 17 membros. Vou limitar só por causa da circunstância, de pouca gente. A coisa eu falo com o pastor. Pastor, estou me deixando ir, já que vocês me deixando ir, já fico feliz. Vou chamar de Deus na minha vida. Chamar de Deus ninguém impede. Eu até policio na nossa igreja, porque, devido a algumas coisas que aconteceu, de uma vez por semana, no dia de culto, faltar. Regra? Amém. É o morro. Irmãos, glória a Deus. O presbítero, queridos, possui papel essencial no governo espiritual da igreja. Suas funções são múltiplas e complementares. Governar e supervisionar. A primeira coisa, governar e o quê? Supervisionar. Viu aí? É ter uma visão de direcionar a igreja, de supervisionar a igreja, de ver como a igreja está. E não alisar, porque tem coisas que vai chegar um tempo que é do pastor que vai ser cobrado, não é da igreja. Eu até parei de ficar trazendo muita gente para pregar nessa igreja. Cada um que aparece, que só Jesus. Tá? Um dia eu fui trazer um irmão para pregar na nossa igreja, lá trabalhar comigo, de vigilante também. Ele pregou na nossa igreja uns 3, 4 meses. Prega, conhece muito. Aí depois eu descobri que já está 8 anos sem congregar. Eu aí, como que é as coisas? 8 anos que estava sem congregar e pregando lá. Padre do Senhor e pregando. Vamos lá. Então, nosso papel como presbítero, como homens de Deus, é governar, supervisionar. A Bíblia diz assim, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho. Todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aleluia. Atos 20, versículo 28. Tá bom, irmãos? Então, eu lembro até daquela... A Bíblia fala lá em Apocalipse. Jesus, ele manda, né? O apóstolo João escrever aquelas cartas, entregar às 7 igrejas. Ele entrega na mão do anjo da igreja, que era um pastor local, né? O presbítero é um supervisor espiritual, episcopo, zelando pela doutrina. Qual que é a doutrina? Bíblia Sagrada. Zelando pela doutrina. O pastor com certeza vai saber disso. Existem pastores, dos mais antigos, que eles já ficam assim, com o microfone. Da linhagem raiz dos antigos, né? Porque se o cara falar abobrinha, ele, não desce não. Repreendo, em nome de Jesus. Eu já vi isso na igreja que manda nova, irmão. Tá? Então, só que, detalhe que eu vou falar para os irmãos aqui, pasme.
não é só em questão dos pregadores que o pastor ou os obreiros tem que supervisionar, mas até no cântico. Eu vou aí que não tem nada. Graças a Deus, a minha esposa, quando vai louvar na igreja, ela pergunta assim. Ela mesmo falou assim, olha o que diz isso aqui? Ela mesma. Louva não. Em vez de louvar para Deus, né, você vai estar fazendo outra coisa. É coisa errada. Você pega, por exemplo, aquele da Voz da Verdade, né? Um unicista, eles não acreditam na Trindade. O Pai, Filho e Espírito Santo. E os hinos são extraordinários, lindos, mas eles são unicistas. Tá? Eles negam a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles acreditam só em Jesus. O presbítero é um supervisor espiritual. Já li isso aqui, tá, meu querido? Vamos lá. Funções dos presbíteros. O presbítero possui papel essencial no governo espiritual da igreja. Suas funções são múltiplas e complementares. Múltiplas, mas que se complementam. Governar e supervisionar. Cuidar de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Atos capítulo 20, versículo 21. Nós já leu isso aqui. O presbítero. Mas então eu repeti lá na hora de fazer. Já li isso aqui. Isso. Agora a parte B. Outra coisa que o presbítero tem que fazer, ensinar e pregar a palavra. Ensinar e pregar a palavra. Os presbíteros que governam sejam dignos de duplicada honra, especialmente os que se afadigam na palavra. Olha que detalhe isso aqui, Se afadigam. Para ter conhecimento gera esse afadigamento, um cansaço. Já viu aquela palavra? Muito estudar em enfado e é da carne, porque cansa. Mas dependendo do assunto, para você dominar, entre aspas, o assunto, entender, cansa. Pega os puritanos do século XVI, eles, quando ele ia pregar um texto da Bíblia, ele iria 50 vezes de joelho, capítulo, para depois pregar. Então, saber de qual é salteado, ter um domínio. E aí, com esse que você tem limitado aí, um pouquinho de conhecimento, limitado, o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar, te instruir naquilo que precisa ser instrução. Tá? Mas o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão com... Não, eu vou preparar nada. Quando eu chegar lá na igreja, eu prego aquilo que o Espírito Santo me dá. Sem preparar, sem estudar, sem dedicar. Então, não tem um afadigamento para você trazer esse ensino. Tá? Você pega, por exemplo, irmãos, tem gente que acha que é brincadeira. Eu vou falar de um cidadão um reverendo chamado Hernandes Dias Lopes. Ele é um dos maiores escritores deste tempo. Já escreveu mais de 200 livros. Ele fez um comentário da Bíblia inteira. Está terminando mais um agora. Só de Gênesis, ele escreveu 834 páginas. Só do livro de Gênesis. O que é isso? A riqueza que ele descobre. A riqueza que ele descobre nesse livro. Olha como é caso. Um homem de Deus, que se dedicou ao ensino, ele consegue, em um livro, comentar 834 páginas. E muitas das vezes nós não entendemos nem o que nós estamos. É muito raso os crentes de hoje. Muito raso. Nós temos que ser mais profundo. Aqui é um mar de conhecimento, irmãos. É inesgotável. Tá? A profundidade dos mistérios de Deus, da palavra de Deus. Então, nós temos que ser pessoas que é profunda no conhecimento das Escrituras Sagradas. Amém? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. O presbítero deve ter conhecimento bíblico sólido, sendo apto para instruir, só instruir, refutar as heresias. E refutar as heresias. Como eu disse para os irmãos, se todos nós tiver em questão de porcentagem de conhecimento, todos nós, 5% de 100, qualquer um que pregar qualquer coisa, que nós vamos engolir, irmãos.
Facilmente. Mas se nós ir aperfeiçoando, eu acho que crente que está há tanto tempo na igreja, cada ano você já vai conhecendo mais, dando mais, buscando mais. Agora, se nós não tiver esse crescimento, assim, não, o que eu conheço já está bom, e aí daqui a 50 anos, quando você já estiver quase morrendo, vai estar com o mesmo nível de conhecimento que você não quer evoluir. Não quer evoluir. Então é lamentável, tá, irmãos? Mas nós temos que, como presbíteros, ter uma bagagem sólida. Outro ponto. Tá, volta lá, meu querido, por favor. Para nós combater as heresias, tá, irmãos? Tito, capítulo 1, versículo 9. Está tendo muitas heresias, muitos ensinamentos contraditórios. Em vez de fazer uma exegese do texto, que é cavar o que a Bíblia diz realmente, para transmitir para o povo, faz uma exegese. Eles colocam aquilo que eles querem. Você vai pegar, por exemplo, liderança, que diz que é pastora ou pastor, que é casado do mesmo sexo. Eles fazem o quê? Eles pegam a própria Bíblia, muitas vezes fazem uma exegese, agora adaptou mais, né? Eles fazem uma nova tradução do jeito que eles querem. Tirando as partes que condenam eles. Mas você percebe em texto, em debates, em textos que é claro, para quem conhece, como a interpretação deles é fraca. Aí, irmãos, contra a verdade não tem argumento, irmãos. O cara pode falar um monte de coisa. Se você está com a verdade, meu filho, é ponto para você mesmo. Por isso que a verdade, ela liberta. Gentileza. Pode falar. Então, com certeza, na minha concepção, eles sabem que é errado, porque aquela mulher lá, aquela Lana Holden, se você olhar nos Gideões missionários, na época que aquela mulher pregava, era só sobre pecado. A Holden era uma mulher cheia de Deus. Aí ela casou, não deu certo no casamento e foi com a própria consciência carnal, pecaminosa, para o seu próprio deleite. E aí hoje ela distorce completamente as escrituras para fazer o que ela quer. Só que além disso, nós temos aí o que a Bíblia diz que é o diabo, né? Ele cauteriza a mente da pessoa. Então, a Bíblia diz que nos últimos dias amontoarão, né, levantarão mestres segundo suas próprias consciências carnais, colocando comichão nos ouvidos das pessoas. Então tem essa questão, ao meu ver, de influência maligna também, deixar essa pessoa cega. Inclusive, quando ela blasfema contra o Espírito Santo, não há perdão mais. Pode ver que essas pessoas, elas só querem, cada dia, afundar mais. Elas não querem se arrepender. Por causa que elas blasfemou contra o Espírito Santo. Sabe mesmo. Por isso que eu falo, senhoras, não tem aquela questão da tradução da Bíblia, que eu disse para os irmãos, que a Bíblia é inclusiva, por causa disso. Ele sabe que a Bíblia é normal, acusa. Só quem fala, não, tem que atualizar a Bíblia. Tem que atualizar a Bíblia, por causa disso. Nós temos muitos versículos. Adão e Eva, casal. Como refutar a verdade? Vamos lá, irmãos. Outro ponto aqui, ó. Nós devemos orar e cuidar dos enfermos. A Bíblia diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Tiago 5:14. Então, nosso papel, como foi frisado aqui hoje já, é a questão de hospitaleiro, etc. Mas também compadecer das pessoas. Orar pelos enfermos. Em nome de Jesus. Para essas pessoas serem curadas. Tá? Então, hoje em dia, tem muitos pastores, muitos obreiros, que vê algumas situações na igreja e falam assim, acanhado, medo. Mas faz o nome de Jesus. É Ele que vai curar, não é você mesmo. Só faz no nome de Jesus, com fé. Aí tem que ter essa questão de comunhão, né, irmãos?
Mas no nome de Jesus que faz milagre. Você viu? Quando Jesus mandou os 70 aí, primeiro foram os 12, depois os 70, etc. Falou assim, vai no meu nome, ide por todo mundo, pregar o evangelho. E aí eles voltaram com frutos. Voltaram. Tá, irmãos? No nome de Jesus, ore com fé, coloca na mão de Deus, porque nós temos que exercer a nossa fé. A fé dos crentes está muito rasa hoje em dia. Nós temos que exercer a nossa fé. Bom? Essa função mostra o cuidado pastoral e espiritual do presbítero com o povo de Deus. Outro ponto aí, o quarto ponto. Aconselhar também é papel do presbítero. E esse aconselhar aqui eu vou deixar para falar um pouquinho mais profundo na questão do pastor, na última aula. E disciplinar. Disciplinar também. Dentro da Bíblia Sagrada, tá, irmãos? Exortar com amor. Os presbíteros que presidem bem. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Também tem papel de sempre dar conselhos. Então tem uma coisa que a gente precisa, que chama sabedoria. Entendimento. Sabedoria. A sabedoria que vem realmente do Espírito Santo, ela nos faz conseguir resolver situações adversas. Sabedoria. Então, sabe que quando Salomão recebeu a sabedoria de Deus, veio uma situação muito difícil para ele, que eram duas mulheres, que uma estava dizendo que o filho morto era da outra, e o vivo, etc. E aí Deus deu sabedoria para ele, falou assim, ó, então me dá aqui o filho que está vivo, vamos cortar no meio e dividir. Porque a mãe certa, nós sabemos muito bem, que ela não vai aceitar isso. Vai preferir deixar o filho com a outra. É sabedoria. Existe o conhecimento, que eu e o pastor Rodrigo somos teólogos, a gente vai adquirindo com muito esforço, não é errado nem é pecado. Mas além desse conhecimento, nós temos que falar assim, sabedoria também. Vem do alto, é um dom de Deus. Sabedoria. O que eu estou fazendo aqui é o meu esforço humano. Porque eu quero melhorar. Hein? Eu quero melhorar, eu quero aprofundar mais. Tem muitos problemas na igreja. É constantemente, irmãos, mesmo quando eu era diácono, eu tinha que receber várias mensagens de ligação. Eu já salvei, estou falando mas questão de conselho, vários casamentos. Vários casamentos quando eu era diácono ainda. E nem era casado, tá, irmãos? Essa Bíblia. Essa Bíblia. E hoje, graças a Deus, em dezembro agora, eu vou fazer 8 anos de casado, tenho uma filhinha de 3 anos. E eu tento ser o melhor pai do mundo, o melhor esposo do mundo, com meus esforços. Tento fazer o melhor. Mas eu já ajudei, irmãos, a aconselhar. Eu acho que uma das coisas mais bonitas do obreiro é esse. É poder aconselhar as pessoas. Indicar o caminho certo. Hoje em dia você vê muitos casamentos destruídos, muitas coisas não acontecendo, porque não tem alguém do lado, certeiro, homem de Deus, mulher de Deus, para aconselhar. Então, existe a questão do obreiro, por ele já ter esse manejo da palavra, já ter essa postura espiritual, ele também trazer o... Eu louvo a Deus, que eu acho que Deus, ele divide essa sabedoria para a sua esposa, pastor, para ajudar também a aconselhar, para ajudar a aconselhar. Coisas que é melhor deixar para a mulher. Geralmente tem coisas que... Por exemplo, mulher conversa com mulher. Homem conversa com homem. Você não vai deixar mulher ficar falando tudo para o pastor, em relação, etc. Tá? Então eu trabalho muito essa questão de palestra para casais. E eu, irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos, eu não falo para me exaltar. Mas todos os temas da Bíblia, eu gosto de falar. Todos os temas da Bíblia, eu gosto de falar. Porque eu não sei, eu gasto um dia inteirinho estudando horas para me estar afiado. Eu não tenho dificuldade em trabalhar um tema na Bíblia. Lá na Paulista, do pastor Henrique, meu amigo,
Eu preguei lá, eu estudo lá sobre estado intermediário da alma. Então, nós temos que estar preparados para todos os temas. Hein? Todos os temas. E aí parece que é algo óbvio, mas será que todos? Se você, agora, você aí, obreiro, independente de qual cargo, numa lista, você mesmo se julgando, de 1 a 10, de conhecimento, não pega de mim não, que eu conheço pouco, pega do pastor Rodrigo. Qual que é o nível que você conhece comparado com o pastor Rodrigo, da Bíblia? Já veio dando vários estudos aí. Muitas das vezes, se você se auto-julgar sendo sincero, você fala, meu Deus, é mesmo. Só 3%. Estou falando para vergonhar os irmãos. Para querer melhorar. Para querer melhorar. Hein? Em nome de Jesus. O que você vai falar? Qualificações, queridos irmãos, dos presbíteros. O pastor já leu aqui, né? Vamos reiterar aqui para os irmãos gravar também. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 ao 7. E Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 9. Ele deve ser presbítero e o diácono, a mesma coisa. Irrepreensível. Tá? Tem que ser uma pessoa realmente de exemplo. Marido de uma só mulher. Isso aí é um grande problema. Se for trabalhar hoje, complicado. Existem obreiros hoje que tem vários casamentos, não é só um. Não é só 2, né? Mas é vários, porque perdeu a vergonha. Como uma pessoa vai falar sobre casamento se ela não der exemplo? Tempo atrás, eu fui numa igreja, não vou falar o nome, eu paguei para entrar no encontro de casais, eu gosto desse assunto. Quando eu cheguei lá, a irmã veio falar, a irmã que estava, ela e o marido dela falando. Eu já traí ele. E ele já me traiu também. Ele, rapaz, o mundo está acabado mesmo. Está perdido mesmo. Como é que a pessoa, ela tem que falar assim, vergonhice. Um ia trair o outro, não sei o quê. Para falar assim, nós não estamos aqui para trazer, nós somos perfeitos. Eu tenho um defeito, ele tem defeito, mas nós já perdoamos um ao outro. Pode acontecer com qualquer um de nós. Mas em nome de Jesus, vamos fazer de tudo para nós priorizar a nossa família. Em nome de Jesus. Então, se a esposa não quiser orar, sua esposa quer orar, vamos orar, irmão. Vamos orar. Realmente tinha muito. É a própria família. Essa uma irmã, que é parente minha, de uma igreja de seita, se nós estivermos almoçando na casa dela, ela para, ó, meio-dia, vamos orar todo mundo junto. É lindo demais. Aí nós temos que orar só aqui na igreja? Nós temos que dar exemplo para os nossos filhos só aqui na igreja? Já temos relatos reais de pessoas que falam assim, de crianças que falam assim, eu não queria sair da igreja nunca, porque meu pai é uma bênção na igreja. Fora da igreja é só eu. É o testemunho. Eu conheço um monte de pastores, um monte de obreiro, que os filhos dele já desviou há muito tempo. Esse lá de Minas Gerais, pastores que os filhos dele estão presos, na droga, etc. Por quê? Não dava exemplo dentro de casa. Eu conhecia a família, cresci junto com a família. Uma missionária e um pastor, pasme os irmãos. Uma missionária e um pastor fazia culto no lar deles. Lá deles. Falava em língua. Mas a nossa igreja era do lado da casa deles. Aí eu ia lá na área, batia papo, de lá. Nós via a mãe dessa menina, mãe, que é a missionária, espancando os filhos. Espancando. Teve 2 vezes que a menina quebrou o braço. Por causa de porrete. E ela xingava cada nome, não, diante de Deus. Xingava cada nome pesado.
rebanho. Que exemplo. Que exemplo que nós vamos dar. Vamos lá, irmãos, para a gente finalizar. As horas voam. Apto para ensinar, já foi lido aqui hoje, né? Sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro. E esse negócio de hospitaleiro aqui, irmãos, geralmente as pessoas só querem ajudar quem conhece. Só quem conhece. Sempre tem uma justificativa, né, irmãos? Sempre a pessoa quer justificar, não, vou ajudar. Porque aquele lá é Mas a hospitalidade é maravilhoso. A gente percebe Deus na vida das pessoas quando a gente é bem recebido. Tá? Percebe Deus. Quando a pessoa é arrogante, é questão de casamento, só voltando. Falo até com minha esposa, quando a gente fala, eu falei, amor, cada 10 minutos, cada minuto, nós fica brigado um com o outro, o tempo que a gente está perdendo. Eu sou mais fácil de perdoar. Toda hora eu perdoo. Ela está errada e eu toda hora perdoo. Agora, se eu estiver errado, olha o tempo. Aí eu chego perto dela assim, ó. Mas é complicado, irmão. Você tem que olhar muito bem. Eu tenho uma criança, uma filha, né? Separar é complicado demais. É muito triste. Tá, irmãos? Vamos lá. Não dado ao vinho, não violento. Inclusive, um dos fruto do Espírito é esse. A temperança, a benevolência, o amor. Muitos de nós que somos obreiros, está procurando um dom que vai lá em cima, no pedestal, aqui no microfone. Mas o maior dom tinha que ser para todos, priorizar, que é o amor. É o amor, irmãos. O dom do amor é extraordinário. Fazer tudo com amor. Por isso que você pega toda a lei, 643 ordenanças. Tá? Pega os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20. E comparar com o que Jesus quis trazer. Fala, tudo lá resume em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo. Hein? Não avarento, já foi falado. Que governe bem a sua casa. Nós falamos aqui hoje, vários pontos. Não está governando bem a sua casa de jeito nenhum. Não governar bem a casa, vira uma bola de neve, irmãos. Uma bola de neve que vai passar por cima. Gente que não consegue governar bem a sua própria casa de jeito nenhum. E hoje em dia nós estamos num tempo moderno em que as mulheres têm que trabalhar também. Aí muitas mulheres acham que só porque está trabalhando é ela que manda, é ela que governa. Né? Ou ela pode dar um
pé na bunda do homem, e aí é independente. E tenha bom testemunho dos de fora. Tenha bom testemunho dos de fora. Trabalho, escola. Fazer da fora. Então, essas realidades demonstram que o presbítero deve ser um exemplo para todo o rebanho, conforme lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 ao 3. Vamos abrir? 1 Pedro, para a gente finalizar. Quem achar, pode ler. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 ao 3. E queridos? Volta lá no primeiro. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, irmãos. Olha o amor. Presbítero Pedro, pastor Pedro, falando, dizendo para os outros presbíteros: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também, eu também sou um de vocês. Eu sei das dores, a testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar. Tudo nós fazemos aqui, irmãos, é para a glória de Deus. É para nós receber a recompensa na eternidade. Lá não vai ter presbítero, não vai ter pastor, não vai ter nada. Mas tudo que nós fizemos aqui, nós vamos receber galardão. A Bíblia diz que nas bodas do Cordeiro nós vamos receber a recompensa. Vai passar as obras que você fez na terra pelo fogo. Muitos vai ser queimado como feno, suas obras, como palha. Mas outros vai ser queimado e vai ser pedras preciosas, porque fez para a glória de Deus. Então, nós somos testemunha das aflições de Cristo e participantes da glória que se há de revelar. Próximo. Olha o conselho para todos nós. Apacente o rebanho de Deus que está entre vocês, tendo cuidado dele, não por força, mas de forma voluntária. Não pode fazer nada como peso, irmãos. Nós não temos que fazer nada com peso, com amor. Muito amor. Porque se nós fazer com peso, emburrado. Eu quando era pequeno, eu pegava, não sei se você tem ideia, dava a camisa na porta para fazer raiva no pastor, porque era muita revelação. Vai pregar, você vai ser isso. É só ficar na cadeira. Veio do culto, irritar o pastor. Para irritar, porque era muita revelação. Mas teve como correr? Não. Deus usou um homem de Deus e falou assim: ou você vai pelo amor, ou vai pela dor. Ou você vai com as suas pernas, que você está com ela agora, ou você vai na cadeira de roda. Aí eu falei: não, é melhor ir por amor, né? Aí depois quando eu comecei realmente, irmãos, ter esse gozo na obra de Deus, o Senhor começou a fazer tudo o que Ele tinha falado que Ele ia fazer. Mas tem pessoas ainda que é birrenta, né? É como meninos na fé. Faz qualquer coisinha, tira o foco dela.
Qualquer coisa não pode tirar o nosso foco. Nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Mas voluntariamente, nem por torpe ganância, gananciosos. Exemplo, vai ter uma festividade aqui na igreja. Vocês aqui são 15 obreiros. E aí o pastor não escalou você na festividade. Vai ficar birrado por causa disso? Nervoso? Hoje vai ser a outra vez. O foco não é você. O foco não é eu. Eu aqui estou sendo ao menos um instrumento. O foco não é eu aqui. O foco é Deus. E é uma oportunidade de Deus na sua vida para você crescer. Crescer. Por isso que quando você receber o certificado na última aula agora, você vai falar, meu Deus, consegui. Valeu a pena. Agora eu não sou inocente mais. Eu não sou menino mais nisso aqui, tá? Agora, irmãos, dessa forma. Nem por top ganância, mas de ânimo pronto. Ânimo pronto. Animado. Tá? Faz as coisas animado. Igual eu já disse para os irmãos. Vai dar oportunidade para ele. Obreiros. Não, hoje não. Hoje não. Hoje não. Não, venha, faça animado. Se é 3 cultos na semana, vem os 3 cultos. Nós estávamos conversando lá com o pastor Jorge ali hoje, no começo ali, fora. Estava falando que tem ente que antigamente as pessoas vinham doentes para receber a cura na igreja. Aí hoje não, hoje se a pessoa tiver com dor de cabeça, ela tem coragem, não tem vergonha na cara. Ela tem coragem de mandar mensagem para o pastor falando, eu não fui. Nós, irmãos, antigamente, eu ia na igreja, a primeira igreja que eu congreguei 13 anos foi na Batista Cristã Renovada. Cansei de ir debaixo de chuva. Debaixo de chuva, e aí a cerâmica branca sujava tudo, aquele monte de crente debaixo de chuva, molhado. Chegava. Hoje nós temos carro, tem moto, tem tudo, irmão. E ainda, é uma ar-condicionado. A primeira caixa que eu pregava, era uma caixa bem ruim, o som ruim. Olha que som bonito. Até a voz do presbítero Paulo ficou bonita. Conforto. E a nossa igreja está crescendo aí, devagarzinho. Vai chegar um tempo que talvez, se Jesus não voltar, as igrejas dos senhores aí, vai estar com almofada. Existe um monte. Mas não é para nós dormir, não. Nada pode atacar no nós. Não pode atacar na... Eu conheci um pastor, amigo meu, lá de Minas Gerais, que ele foi pregar numa igreja quadrangular, lá de Minas, lá da minha cidade, Governador Valadares. Ele foi pregar lá, ele falou assim, ó, o pastor falou com ele assim, ó, vem aqui. Não senta aqui não. Ele, não, tá bom. Não senta aqui não. Vamos ali pro quarto ali. É um quartinho, ele sentou numa almofada vermelha, bem inclinada assim. Colocaram, mandaram os obreiros trazer um monte de fruta para ele. Tinha uva, tinha um monte de fruta. E aí, só quando ele ia pregar, que ele saía desse lugarzinho de conforto. Então está complicado, irmãos. Então a gente tem que saber as coisas de Deus certo, para a gente não cair nessas tentações de falar de rica sou, igual a igreja de Laodiceia. Rica sou, de nada tenho falta, né, irmãos? Vamos lá. Nem. Coloca lá no slide. Próximo. Vamos lá, irmãos. Aqui nós já lemos. Isso. Portanto, queridos, o presbítero é um líder espiritual com funções pastorais e administrativas, podendo, em algumas tradições, servir como auxiliar direto do pastor titular. Tá? Conheço algumas igrejas que pegam os presbíteros, que estão bem velhinhos, deixa eles lá, pro resto da vida, sem fazer nada na igreja.
sentado lá, quietinho. E nem para levantar a mão. Antigamente você via, você assistia Gideões missionário, por exemplo, o povo tudo ligado, sentindo o poder de Deus, era uma glória. Gente arrebatada no meio do culto. Agora você vai olhar para você ver os Gideões de hoje. Pregação, irmãos, fraca demais. O pastor lá, um batendo papo com o outro. Tirando selfie, porque está no... quase 100 mil pessoas. Ele é o dono da igreja, então nós temos que estar uma noiva preparada para o noivo, tá, irmão? Isso aí demonstra um esfriamento de massa, tá? Eu tenho observado o que foi falado aqui hoje. Isso que eu nunca vou achar ruim, por exemplo, de oração. Porque as igrejas, nós estávamos falando no podcast, as igrejas que a gente vai pregar hoje, a gente vem bem mais cedo, sempre vem mais cedo. As pessoas batendo papo. Batendo papo. E aí, cadê? Nós temos que orar. Lá na nossa igreja, lá, todo culto tem que orar meia hora. 7 a 7h30. Para a glória de Deus. Bem? Então vamos lá. Isso. Lá na igreja primitiva, irmãos, os presbíteros eram líderes locais, reconhecidos pela comunidade, muitas vezes designados pelos apóstolos. Essa missão de pastorear. No período pós-apostólico, o ofício se desenvolveu para uma estrutura mais hierárquica. Presbítero, bispos e diáconos, eles tinham uma hierarquia, uma liderança com respeito na igreja. Na Reforma Protestante, os reformadores, a partir do século XVI, como Calvino e Lutero, João Calvino e Lutero, restauraram o conceito bíblico de presbíteros, leigos e docentes, enfatizando o governo colegiado das igrejas. Pode passar. E nos nossos dias atuais, o presbítero hoje continua sendo uma figura essencial na igreja evangélica. Ele atua no governo espiritual, junto ao pastor, tá? Antigamente os presbíteros eles pastoreavam, agora eles ajudam o pastor nesse dever, nessa responsabilidade. Exerce liderança exemplar, inspirando outros ao serviço. Mantém a doutrina sã e fiel. Cuida das necessidades espirituais e morais dos membros. Necessidades espirituais e morais, e por que não dizer até física. Tá? Nós temos que auxiliar em tudo dos crentes. E ser um modelo de santidade, fidelidade e humildade. Bem? Santidade, fidelidade e humildade. Eu já vi pastores que na igreja é uma benção. Mas se você parar um pouquinho ali fora para conversar com eles, na conversa deles é gira. Na conversa dele, ele xinga. Eu já vi isso. Então, para mim, essas pessoas vão perdendo a credibilidade. Porque essa pessoa tem que como santas em todo tempo. Vivendo, falando coisas abençoadas. O maior perigo nosso hoje é o que está lá em Tiago, capítulo 3. A língua. O crente não pode viver fofocando. Chego numa igreja, e aí o pastor me chama para me jantar na casa dele. Eu quase não gosto. Eu não gosto de jantar na casa de ninguém, não, né? Vou carne assada aí que eu não gosto mesmo. Mas aí você vai ver que a pessoa, em vez de falar tanta coisa boa, até da Bíblia mesmo, gosta de falar da Bíblia demais. E aí a pessoa vai ficar falando da vida de outros pastores, de outros irmãos. Aí, irmãos, nós devemos ter um modelo de santidade, fidelidade e, principalmente, humildade. Eu priorizo para o resto da minha vida. Ser uma pessoa humilde e deixar a glória toda ser somente para Cristo. Bem? No nome de Jesus. É por isso que quando a pessoa tem humildade, ela consegue conversar com qualquer tipo de povo. Eu já vi, esse tempo atrás, estava em uma das nossas aulas,
Aí faltou muito irmão, aí fiz só com um aluno presencial. E aí esse irmão falou comigo assim, Paulo, lá na Bíblia está falando que o Espírito Santo está sujeito a nós. Então, está sujeito a mim, está sujeito a você. Não, com todo respeito. Vou ficar rindo dele? Sabe quem é o Espírito Santo? Deus. Como é que você está falando que o Espírito Santo vai estar sujeito a um homem como nós? Então, o Espírito Santo é Deus, irmão. A Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta, o Espírito humano, mas não o Espírito Santo. Hein? Vamos lá. O Espírito Santo é Deus. Ele faz muita coisa que aparece. Por exemplo, o profeta Elias falou assim, não vai chover 3 anos sobre a terra, e não vai chover. Mas é porque ele tinha comunhão com Deus para falar isso. Tinha bagagem, né? Reserva. Não é que ele mandou em Deus para não chover. Tá? É só o nível de comunhão que ele tem. Deus, ele fez isso porque é para a glória dele. O povo ali estava adorando Baal, as eras, deuses lá, estranhos. Né? O presbítero é um servo líder. Isso aqui é lindo, tá, irmãos? É um servo e também líder. Chamado por Deus para guiar, ensinar e cuidar do rebanho. Ele deve refletir o caráter de Cristo, supremo pastor. Então, Jesus, ele deu exemplo disso tudo que eu falei agora. De servo, de liderança, de humildade, de santidade, de tudo. Nós devemos seguir as mesmas pisadas de Cristo. Supremo pastor e trabalhar com amor, prudência, dedicação. Sempre lembrando que quando aparecer o Supremo Pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Então, tudo que nós estamos trabalhando aqui, irmãos, vai ser maravilhoso. No último dia, você fala assim, meu Deus, está tudo aqui o que eu trabalhei. Olha o tanto de alma por Senhor. Olha o tanto de almas aqui que eu zelei, eu cuido. Foi difícil. Deu trabalho. Está aqui nas tuas mãos. Vai ser maravilhoso. Vai ser algo extraordinário, irmãos. Tá? Pode passar, meu querido. Eu acho que já está acabando. Fim. Pronto, irmãos. Vamos encerrar. Então, sem ser essa sexta, na outra. Sexta-feira que vem, na outra, a gente vai trabalhar com os irmãos no último dia. Uma aula sobre pastorado. Tá? Eu louvo a Deus porque os irmãos têm vindo todas essas aulas, fico muito feliz. Tá? Continue firme, a gente vai ter um certificado para os irmãos aí. O pastor vai fazer o certificado, eu peço, se o pastor quiser colocar para ele assinar e eu assinar, e a gente vai receber e entregar na mão de cada irmão, no nome de Jesus. Palmas para Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Tá bom. Irmãos, amém, irmãos? Pensa, né? A gente ouvimos a palavra, recebemos a palavra e aprendemos a palavra, né? Deus dê crescimento para você, né? Você que é presbítero, você que vai ser uma esposa de um presbítero um dia, você saiba que o ministério do seu marido é muito importante para a igreja, né? É muito importante para Cristo, que você seja uma bênção e não uma pedra de tropeço. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu vou pedir para a diaconisa Bruna dar 2 minutos de palavra de oferta aqui, tá, Bruna? E enquanto a Bruna prepara ali, irmãos, falar sobre assistência social amanhã, né, irmã? Vai ter a partir das 8. E outra coisa, né? O Ministério de Assistência Social, quem trabalha são a liderança, tá? Eu ouvindo coisa aí que a gente está mexendo em coisa que não é para mexer, pegando roupa que não é para pegar. Quem tem que mexer isso é a missionária Eliane, missionária Andréia, diaconisa Maria, tá? São pessoas que são responsáveis. Não dedo naquilo
calma aí, irmã, só um minuto. Só um minuto, deixa eu terminar aqui o recado, a mensagem. Não coloque o teu dedo naquilo que não quer colocar, tá? Quer precisar de alguma coisa? Pode chamar a missionária, pode chamar outra missionária, pode chamar a irmã Maria. Elas vão responder conforme tem que ser, tá? Então, cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar, entendeu? E tudo dá certo, né? É chato quando a gente fala isso, não é para ser maldoso, né, pastor? O pastor tem que orientar, né? Muitas vezes, assim, eu falo que a gente entra em detrimento, porque o pastor muitas vezes tem que se expor com alguém para que a obra de Deus se corra corretamente. Então, assim, irmão, não mexa naquilo que não é da sua alçada. Ah, eu quero abençoar alguém. Fala primeiro com as coordenações. Né? A Lima, Maria, missionária André, missionária Eliane. E assim elas vão lhe orientar. Né? Que elas não conseguiram, elas vão passar para mim. Que eu não consegui, não vou ter que falar com o Espírito Santo, com Deus. Né? Mas alguém vai conseguir, tá bom? Eu vou passar para a diaconisa. Ela vai dar 2 minutos de palavra. Né? Logo após eu vou convidar a filha do Hélio para cantar. Palavra, irmão, para não perder o costume. Paz do Senhor, igreja, vixe, Amém. Maria, tá só a bênção. Glória a Deus. São Bento. Irmãos, abra comigo as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 6. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o de 38. Lucas 6, 38, para a honra e glória do Senhor Jesus. Lucas 6, versículo 38. Lá para a palavra do Senhor. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então a palavra do Senhor nos diz que da mesma maneira que professamos ao Senhor, da mesma maneira que nós nos entregamos ao Senhor, assim Ele também. Não é pelo valor que você vem aqui colaborar na presença e na casa do Senhor, mas com aquilo que está plantado dentro do teu coração, naquilo que o Senhor propôs no seu coração. Se for R$1, amém. Se for R$100, amém. O Senhor se agrada e Ele te recompensa da mesma maneira. E que você possa vir nessa noite cooperar na palavra do Senhor de coração aberto, de coração receptivo, para que Ele receba de coração a sua oferta. Se coloque de pé e vamos orar em nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos para que o Senhor visite cada coração nessa noite, meu Pai. Senhor, muitos, meu Pai, te adoram em espírito e em verdade. Senhor, eu te peço para que o Senhor desbloqueie tudo aquilo que trava, meu Pai, para esse irmão e essa irmã não ser fiel naquilo que a palavra do Senhor nos diz, meu Pai. Senhor, eu te peço nesta noite que o Senhor venha ajudá-los, meu Pai, a testemunhar, Senhor, que eles conseguiram porque foi o Senhor que fez, foi o Senhor que os honrou, meu Pai, porque a própria palavra do Senhor nos diz que o Senhor é fiel naquele que é fiel na tua presença e na tua palavra. Senhor, abençoe também aquele que gostaria, que tem um desejo no coração de cooperar na tua casa, meu Pai, mas infelizmente a porta está fechada. Senhor, eu clamo nessa noite, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor venha abrir portas, para que o Senhor venha prosperar, meu Pai, para que o Senhor venha prover na vida de cada um, e que esse altar, Senhor Jesus, que esse altar seja usado pelo Senhor, através dos irmãos, as irmãs, para vir aqui testificar, Senhor Jesus, quem foi o Senhor que fez, que não foi pela força do braço, que não foi pela força do peito, mas foi o Senhor que o contemplou. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, nesta noite. Amém? E as palmas são para louvar e engrandecer o nome do Senhor. A irmã vai estar cantando e o presbítero
Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Você pode glorificar Jesus, irmão? Aleluia. Deus seja louvado por cada vida nesta noite. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, glória a Deus. Quem pode te ajudar? Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas para Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos estar de pé nesta noite. Deus abençoe você, tá? Sua família.
Estenda a mão para o lado que você sentir. Amanhã haverá a cooperação dos jovens lá na Igreja Seara de Jesus, tá? Os jovens saindo daqui 6h30, tá? Eu vou estar ligando para o pastor, já avisando que vocês vão estar lá, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós oramos pela nossa missão, a missão do Senhor, a missão desta casa, que é alcançar um lugar que cabe 100 pessoas. Cremos que o Senhor nos levará para este lugar. Algo maravilhoso vai acontecer. Dê força, nos dê ânimo, Senhor, para conseguir chegar à nossa terra prometida, que não é aqui, é algo muito maior. E que o Senhor use os nossos irmãos, os nossos obreiros, para que nós venhamos fazer essa obra com muito amor e que o teu nome venha a ser glorificado. Fica conosco, abençoe, meu Pai, o final de semana de cada irmão. Levanta a tua mão direita bem alto, abençoa o final de semana de cada irmão, livra do acidente, do homem sanguinário, meu Deus, pessoas que vão talvez sair para algum lugar, livra-se dos acidentes e que seja um final de semana abençoado, em nome de Jesus, e graças a Deus. Estenda a mão para frente, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E nós dizemos: amém. Não saia sem cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor. Deus abençoe.